Bom dia! Nesse friozinho gostoso, vamos começar a nossa cura sistêmica hoje, o tema relacionamentos. Vamos chegando, você que chegou aqui, assistindo a live gravada, fica com a gente até o final, você que chegou agora, bora que hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, porque nós estamos na semana dos relacionamentos. A gente vai olhar para todas as possíveis causas para os relacionamentos não estarem dando certo, para ainda estar neste conflito mesmo no casamento. Então vamos chegando aqui. A gente tem um combinado para que a troca seja justa. Vamos compartilhar essa live com mais pessoas para que eu possa todos os dias estar aqui falando, trazendo um movimento, ajudando quem não é terapeuta, quem é terapeuta. Afinal de contas, eu trago alguns insights que talvez possam ajudar vocês na hora de constelarem, porque alguns processos que eu vivi no campo, com as milhares de constelações que eu fiz, eu compartilho aqui com vocês também. Por quê? Porque constelação é um campo fenomenológico. Não necessariamente todo mundo que tem um certo conflito é por conta da mesma causa. Não existe efeito de causa única e é por isso que a gente se aprofunda aqui nessa cura sistêmica. E hoje a gente está falando ainda na semana dos relacionamentos e a gente começa trazendo aqui o que é um resumo do que a gente já conversou essa semana. No começo da semana, eu trouxe que muitas pessoas não estão ainda no relacionamento, estão passando por essas dificuldades, por uma coisa que praticamente todos sabem, que é a questão da filhinha do papai, do filhinho da mamãe, de estar aí nesse apego com essa figura paterna no caso das mulheres, na figura materna no caso dos homens, e dentro desse processo de ficar apegada a essas duas figuras, ninguém é bom o suficiente. Então, essas pessoas acabam não conseguindo ter uma boa relação. Também a gente falou um pouco sobre a triangulação, quando a gente é muito apaixonada pelo nosso pai, e a gente trouxe muito essa questão de Freud, né, da questão do Édipo, que quando uma criança vê o pai e a mãe ali se relacionando, e de repente essa mãe tem um temperamento dela, né? Mulheres com suas fases, mas a gente não entende quando a gente é pequena. E de repente eles têm as brigas dele e essa filha fala, olha como que ela trata meu pai assim, inconsciente. E fica dando todo amor para esse pai, essa atenção, esse pai é o ídolo. De repente ela tá tentando suprir a ausência da mãe. Mas de repente o pai e a mãe se entendem e ficam juntos, lindos, felizes. E essa criança fala, olha, tá bom, minha mãe estava brava, estava ausente, eu estava ali, e agora eles estão bem. Então eu estou também a serviço de reconciliar os dois, eu estou a serviço também de ajudar neste lugar. E aí a pessoa, quando é mais velha, o que ela faz? Ela atrai relacionamentos onde ela está numa triangulação. E eu constelei uma moça, que ela veio até com o namorado dela, que tinha uma noiva que estava com o casamento marcado. E dentro desta constelação ficou claro, ela pegou na mão da noiva dele, pegou na mão dele e juntou a representante. Então, muitas vezes uma pessoa, quando está num relacionamento, num triângulo, ela está a serviço da relação destas duas pessoas. Por mais que ela fique assim, não, eu tô esperando ele se separar, e quem sabe ele não se separa, quem sabe a gente não fica junto, essa pessoa está a serviço. Joyce, querida, vi que você me mandou um áudio, mas eu não tive tempo de ouvir ainda, que eu vim correndo pra live. Acabando aqui eu escuto, tá, amore? Então, é preciso entender pessoas que estão no relacionamento, numa triangulação, muitas vezes
Primeiro que elas estão disponíveis pro amor. Por isso que ela acaba atraindo sempre um mesmo padrão, porque ela tá lá apaixonada pelo pai, ainda tá na esfera do pai, tudo no nível inconsciente. Ou se ela tá sempre atraindo homens casados e ficando nessa triangulação, muitas vezes, atenção, isso é chocante para quem está numa relação que é um triângulo. Muitas vezes a própria pessoa tá ali porque ela está a serviço da relação dos outros. Então, se você conhece alguém que tá dentro de um relacionamento, numa triangulação, onde ela tá se relacionando com alguém comprometido, mande este vídeo para esta pessoa. Pega a livezinha, manda lá e compartilha. Porque uma pessoa que muitas vezes está dentro de uma relação onde a pessoa com quem ela está se relacionando é casada ou está dentro de um relacionamento sério, essa pessoa, ela está a serviço do relacionamento dos dois. E muitas vezes ela se frustra porque a pessoa fala: quem sabe um dia ele termina com ela e volta pra mim. Quem sabe um dia essa relação acaba e ele fica comigo. Só que vai passando o tempo, isso não vai acontecendo. Por quê? Porque ela está a serviço de unir cada vez mais os dois. Porque é um registro que ela carrega desde sua infância. Compreende? Se não compreendeu, começa a assistir a live desde o começo que você vai entender. Bom, outro ponto que a gente trouxe aqui foi de mães narcisistas. Quando uma pessoa tem uma mãe narcisista e essa mãe sempre foi colocando a pessoa para baixo, falando que a pessoa não presta, ou que ela não era boa o suficiente, que ela tinha os seus defeitos, sempre diminuindo essa filha, uma mãe narcisista que sempre diminuiu uma filha, essa autoestima fica tão abalada que ela acaba muitas vezes também repetindo esse padrão no relacionamento com o parceiro. Porque ela fala, a expressão de amor é alguém que me coloca para baixo. Porque a nossa mãe é o nosso primeiro contato com o amor, é a nossa primeira relação. Então, o dia está frio, né? Então, se essa mãe coloca ela para baixo, está ok ela olhar para uma relação abusiva e normalizar a maneira como a pessoa trata ela. Só que não dá para normalizar, gente, fazendo um paralelo aqui, dentro desse tema sistêmico, não dá mais para normalizar relações abusivas. Se você tem uma amiga, se você tem um amigo, alguém que você conheça que viva numa relação abusiva, isso não acontece só com as mulheres, não, tá? Acontecem com os homens. Homens também passam por relações abusivas. E se você conhece alguém que passa por uma relação abusiva, ajude essa pessoa a ver que não dá para normalizar esse tipo de tratamento dentro de uma relação. Por quê? Tô até aqui com a colinha para não esquecer de nada. Porque se a gente normaliza, a pessoa vai cada vez mais se afundando na autoestima. Tudo bem? Outro ponto para alguns problemas com relacionamentos aí não darem certo, ou sempre ser uma área muito frustrante. Quando eu pegando a cola para não esquecer nada hoje. Uma vez eu tava constelando e uma pessoa tava até querendo ter filho. Ela já tava até casada. E ela, no campo, tinha essa questão de ter filhos porque a infância dela foi muito dura para a mãe dela. Desculpa. Quando ela nasceu, foi muito difícil para a mãe. Então, ela viu aquilo e falou assim, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por toda essa dificuldade. Por isso
ela criou esse registro de que não quero ser mãe, não quero isso. E depois, quando a gente percebeu qual era o registro ali, inconsciente da infância dela, que estava travando, a gente constelou, olhou e foi super lindo, que logo depois ela engravidou, teve gêmeos, foi a coisa mais linda. Então, no mesmo processo, quando a gente percebe essa dor, esse desconforto dentro da relação quando se é nova, quando a gente percebe ali essa questão o tempo todo dos pais brigando, dessa relação difícil, dessa sofrência toda, às vezes a criança cria um registro. Não, acho melhor nem casar, nem quero passar por isso. Só que quando fica adulta, lógico, né? Tem os hormônios, quer se relacionar, quer estar ali numa intimidade. E às vezes bate uma carência, mas também tem um registro que tira essa pessoa deste lugar que ela está buscando. Sim, relacionamento é a área mais difícil para muitas pessoas. Porque é ali que a gente tem que aprender um monte de coisa, é ali que a gente traz toda a impressão da história com os nossos pais. E se a gente tem o nosso pai como um querido, um pai que sempre foi maravilhoso, e de repente em algum momento da nossa história a gente briga com este pai, que a gente tinha uma imagem na infância de que, ó, meu pai, meu herói, meu ídolo, meu querido, em algum momento da nossa vida a gente briga com esse pai, a gente acaba brigando com todo o masculino que aparece. Prestem atenção. Se você tem uma relação difícil com seu pai hoje na fase adulta e antes era super querido do pai, isso provavelmente pode estar, de verdade, mexendo aí com as suas questões no relacionamento, ok? Bom, vamos a outro ponto. Quando os nossos pais se conheceram, muitas vezes eles podem ter terminado com outras pessoas para ficar com a nossa mãe, ou vice-versa. Nossa mãe ter terminado um outro relacionamento para ficar com o nosso pai. E essa pessoa que o relacionamento terminou, porque é o seguinte, prestem atenção, gente. Vou dar duas coisas, vou falar de duas possíveis causas no único processo. Quando a gente está se relacionando com alguém, e aí por algum ninguém tá livre, tá? E aí por algum motivo a gente conhece outra pessoa e se apaixona. Se a gente faz isso ao mesmo tempo e sai da relação e essa pessoa fica muito magoada, essa pessoa é pega de surpresa, o que acontece? Esse relacionamento que começou não vai dar certo. A probabilidade dele ser conflituoso, dele ter questões ou ainda de não seguir é muito grande. Porque quando essa pessoa anterior, desse relacionamento anterior, estava achando que estava tudo bem, que eles estavam juntos, que não ia ter problema, e de repente falou assim, acabou. E acabou por conta de outra pessoa, sem que houvesse um preparo, uma história. Olha, vem cá, nossa relação acabou, porque a gente não tá dando mais certo, porque a gente não tá mais se entendendo, é uma coisa. Agora, quando uma relação para essa pessoa que foi largada termina de uma maneira bem difícil, principalmente quando tem uma traição, que ela é pega totalmente de surpresa, a probabilidade desta outra relação dar certo é muito pequena. E por quê? Porque sistemicamente a dor dessa pessoa está refletindo nessa relação. E este casal, e este novo casal, tem que olhar com muito amor para esta pessoa, olhar com muito amor para esta que ficou ali ferida. Caso isso não aconteça, essa relação manifesta de duas maneiras algum conflito. O primeiro deles é que aqui pode ruir, tá? Ruir. Pode começar a ter problema na relação, na convivência, até mesmo terminar abruptamente. E o segundo ponto que acontece aqui, quando isso não acontece, quando o casal fica super bem, tá tudo bem,
e até esqueceu que essa pessoa sofreu, tá lá no sofrimento, nem consegue reorganizar a sua vida direito. O que acontece aqui se o casal ficou bem? Eles vão ter filhos. Só que esses filhos vão querer dar lugar para a dor desta mulher que sofreu, ou deste homem que sofreu, que foi largado. E como que essa pessoa dá lugar a esse filho? Passando pelo mesmo que esta ex-namorada, noiva, mulher do meu pai, ou marido, ex-marido, noivo da minha mãe, passou. Eu já vi várias vezes, eu vou contar um caso para vocês. Uma moça marcou uma constelação comigo e era uma constelação individual. Não era em grupo dessa vez, não. E eu, antes de ir lá atendê-la, eu passei para comprar ração para as minhas cachorras e tinha 2 Rottweilers nesse lugar, né, nesse pet shop. E aí o que acontece? Cheguei lá, tô lá comprando a ração, para uma Rottweiler na minha frente, era bebezona ainda. Se esparrama e não saiu, não conseguia passar. E eu achei aquela Rottweiler linda, ela olhava pra mim assim com uma cara esborrachada lá no chão e me deixava passar. Aí o dono dela fala: Mercedes, levanta daí, Mercedes, deixa ela passar. Eu falei: nossa, que interessante o nome dessa cachorra, Mercedes. Beleza, fui lá constelar. Tô lá constelando e aí a gente começa a mexer no campo e me veio muito forte, coloquei alguns elementos e me veio muito forte, eu fiz uma pergunta pra constelada e era relacionamento. E eu falei assim: fulana, por acaso teu pai teve uma amante ou alguma relação muito forte, essa pessoa ficou muito mal? Ela falou assim: teve sim. E isso é uma coisa que ficou muito forte, porque essa mulher, mesmo depois do meu pai casado, ficava passando na frente de casa ainda, rondando, e minha mãe segurando a onda, e essa mulher passando lá, falando um monte de coisa. Ficou anos essa mulher ali, ainda magoada e perseguindo ali, né? Eu falei: então vamos olhar pra ela, né? Porque eu acho que você tá reproduzindo a dor dessa mulher, mas vamos ver, né? Vamos olhar pra ela. Aí eu falei: então vamos lá. Eu fui fazer o movimento, eu falei assim: por acaso essa mulher tem nome? Ela falou: tem. Eu falei: qual é o nome dessa mulher? Aí ela me fala: Mercedes. Então, quando eu tava no pet shop e a cachorrinha, que é uma cachorrona, que é uma Rottweiler, parou na minha frente, com aquela cara toda fofa, se esparramou, o campo já estava me mostrando algumas coisas porque eu estava indo para a constelação dessa pessoa. Então, quando nossos pais tiveram relacionamentos e esses relacionamentos foram machucados, as pessoas foram machucadas e não superaram, isso pode tanto acabar com a relação deles como os filhos darem lugar. Por que os filhos dão lugar nessa história, né? Para essa mulher que sofreu? Porque graças ao sofrimento dela, nossos pais se uniram e então pôde ser dada a vida dessa pessoa. E por isso ela acaba dando lugar como gratidão inconsciente à dor desta mulher que foi abandonada para que seus pais pudessem ficar juntos e com isso pudesse gerar a sua vida. Então, quando a gente olha de sistêmico, quando a gente olha de constelação, quando a gente olha para tudo isso, são tantas possíveis causas para um efeito, são tantas histórias que podem estar trazendo este efeito, este conflito, este problema na vida da pessoa, que eu sempre digo que não dá pra gente ver tudo em uma única constelação. Quando a gente constela algo que vem lá do passado, isso se abre, isso abre um caminho de cura, com certeza, mas muitas vezes ter um acompanhamento, ele é muito importante. Eu não sei se vocês sabem aqui, não sei quem aqui é terapeuta,
Quem não é também pode passar pelo processo, ou comigo, ou com os meus alunos, que é o PDS, que é o Programa de Desenvolvimento Sistêmico. Por que, gente, que eu tô falando disso? Porque, como vocês viram, são vários possíveis fatores, causas para um conflito que você está vivendo. Não quer dizer que você também teve a ex-mulher do seu pai e você está dando lugar para ela. Não quer dizer que seja só por isso. Talvez você também ficou na triangulação lá atrás, onde você via seu pai e sua mãe. Talvez você, como criança, competia com a sua mãe pelo olhar do seu pai. E talvez seja tantas possíveis causas que uma única constelação talvez não abra todo esse caminho. Só que se você fizer um processo de desenvolvimento sistêmico, onde você vai tirando as camadas que estão na sua esfera. O que é a esfera? Quando eu era criança, como foi o relacionamento com os meus pais, se eu triangulei, se eu competi com a minha mãe, se tem alguma questão forte ali que aconteceu comigo. E todos esses processos a gente faz através do PDS, que é o Programa de Desenvolvimento Sistêmico. E este Programa de Desenvolvimento Sistêmico tem uma metodologia aplicada, porque a hora que chegar numa determinada sessão, um determinado ponto do processo, aí a gente abre o que aconteceu na ancestralidade, como uma constelação. Mas antes de chegar na constelação, a gente prepara tudo onde pode estar o conflito dentro da vida da pessoa, na esfera que lhe cabe, para a gente poder abrir uma constelação que também olha lá atrás os antepassados. E o resultado que a pessoa colhe é enorme. Por quê? Porque não é só olhar. Não adianta a gente só olhar o que é. Porque quando a gente olha para algo muito lá atrás dentro de uma constelação, aquilo se abre magicamente, há um movimento na nossa alma, há um movimento na alma do sistema. Mas quando são questões da nossa própria esfera, esfera, quando eu falo própria esfera, da nossa infância, de algumas coisas que aconteceram ao longo da nossa vida e muito do inconsciente, na gestação com os nossos pais, aliás, na nossa gestação, isso precisa ter também um olhar e ir soltando essas camadas para que a gente tenha resultado. Mas não se iludam, o resultado só acontece com ação prática na vida. Vocês estão aqui assistindo Cura Sistêmica todos os dias comigo, aqui essa live que eu disponibilizo para vocês, com várias possíveis causas, mas qual é a ação prática que existe na vida? E por isso que o PDS ele é tão forte, porque a gente vai olhando todas essas possíveis causas, vai dando esse espaço dentro da pessoa que está passando pelo processo, e com isso a gente vai dando ação prática na vida. Porque uma pessoa, quando faz um curso de constelação, ela passa por um processo gigante de várias aulas, com várias constelações, com vários processos de outras pessoas dela, com vários exercícios que vai entrando na alma dela. Só que tem gente que não quer fazer um curso de constelação porque é caro, um curso bom é caro, porque não quer ser terapeuta, mas que quer passar por um processo de desenvolvimento. E vou dizer para vocês, esse processo de desenvolvimento vale ouro em nossa vida, porque abre absurdamente. Eu tenho vários relatos de sucesso de muitas pessoas que passaram pelo PDS comigo, de clientes que estão passando pelo PDS, com as minhas alunas que fizeram o curso do PDS comigo. Por quê? Porque a gente precisa ir soltando essas camadas. E eu falo, né, que um monte de gente fala, fiz uma constelação, foi lindo, abriu muito. Abre, mas e depois? Você voltou para o mesmo lugar. Porque não existe efeito de causa única. É preciso olhar para as outras causas. É preciso olhar para as outras causas. E é preciso dar uma sustentação nesse trabalho. Com o quê? Com ação prática na vida. E como que a gente vai fazer isso? Com a ajuda de um terapeuta que aplica o PDS. Vocês entendem? Então, se você tá com uma questão, essa semana é questão de relacionamento, né? Amanhã vai ter mais, tá? Tem aqui uma listinha de coisas para falar para vocês de possíveis causas, mas hoje eu vou parar por aqui. Se você tá com essas questões dentro dos seus relacionamentos, se relacionamento para você é difícil, você ainda tá na fase que nem
nem tá no casamento ainda, que é o que a gente vai falar amanhã e sexta, olha cuidadosamente para essas possíveis causas. Fez sentido para vocês? Algo que eu trouxe aqui hoje? Abriu a consciência? Fez sentido? Se fez sentido, comenta. Pode falar sim, pode mandar um solzinho aqui na nossa live. Entendido sim, ótimo. É isso. Tragam essa luz para a consciência de vocês. Viu? Amores da minha vida, para quem tiver interesse em fazer o PDS, tem um link na minha bio, você vai rolando lá, tá lá, PDS, Programa de Desenvolvimento Sistêmico, para quem é terapeuta. Para quem quer passar pelo processo, manda um WhatsApp para mim, viu? Ou faz comigo, ou faz com uma das minhas alunas. É só mandar um WhatsApp para mim, que a gente conversa, para quem quer passar pelo processo. E quem quer aprender e quem quer colocar em prática no seu consultório, que é incrível, de verdade, as meninas estão assim, amando, as meninas fazem PDS, tá lá na minha bio. Mas também se quiser tirar dúvidas comigo, manda um WhatsApp. Então vamos olhar para as nossas relações, vamos olhar para o que possa estar acontecendo. E espero ter trazido um pouquinho mais de consciência para você dentro das possíveis causas de relacionamentos hoje não estarem dando certo ou não estarem no ápice da felicidade. Um beijo no coração. Amanhã a gente se encontra aqui no Cura Sistêmica 7h40. Compartilha com as amigas, com os amigos. Espero você amanhã. Beijo, beijo.